Fala galera da segunda série, vamos aí para a nossa aula, transmissão da nossa aula de Física 1. Vamos tratar sobre o módulo 4 e conforme vocês podem ver já aí no título, o módulo 4 vai tratar para a gente sobre as definições de campo elétrico, beleza? Bom, para a gente falar sobre campo elétrico, o primeiro tópico da nossa aula, o primeiro assunto vai ser o conceito de campo elétrico propriamente dito. Beleza, mas para falar sobre o campo elétrico, eu gostaria de primeiro focar com vocês na ideia do campo, depois falar sobre a característica elétrica dele, beleza? Então, primeiro para a gente falar sobre um campo. O que é o campo? Basicamente, gente, quando a gente fala sobre qualquer tipo de conceito de campo, nós estamos nos referindo a uma região. Então, falar sobre campo é falar sobre uma região. Pô, beleza. Então, falar sobre campo é falar sobre uma determinada região. Só que quando a gente fala de região, a gente não está falando de plano, a gente está falando de espaço. E quando eu falo de espaço, eu não estou me referindo a uma dimensão ou duas, eu estou me referindo a 3 dimensões. Então, primeiro, campo é uma região tridimensional, onde vai atuar o quê? Uma força. Então, campo é uma região onde atua uma força. Como que a gente pode tratar isso daí? Que tipo de exemplo a gente tem desse assunto? Gente, para falar sobre exemplos de campo que a gente pode trabalhar, é a ideia de pensar, por exemplo, em um campo magnético. Quando a gente pensa em um campo magnético, um campo gerado por um ímã. Isso acontece em qualquer local, em qualquer posição, de qualquer maneira? Não. Se eu pegar um pedaço de metal, se eu deixar ele muito longe desse meu ímã, ele não vai ser atraído. Mas se eu deixar uma distância relativa, algo próximo, em algum momento, um vai ser atraído pelo outro. Beleza? Por quê? Porque é uma propriedade do ímã atrair determinados tipos de metal. Ou seja, existem locais onde a força gerada pelo ímã ocupa uma região em torno dele, fazendo com que esses metais sejam atraídos. Beleza? Outro exemplo que a gente tem para isso, vocês trabalharam no ano passado. É a ideia de, se nós temos aqui planeta Terra, show de bola. Planeta Terra tem massa. E tudo aquilo que tem massa, vocês estudaram isso no final do ano passado, atrai massa. Então, se por algum motivo um cometa passasse muito longe da Terra, não ia acontecer nada com ele. Mas se ele tivesse uma determinada rota que fizesse com que ele passasse pelo menos próximo, o que ia acontecer em um determinado momento? Esse cara seria atraído para uma rota de colisão. Provavelmente ia cair na água, tal. Não vamos pensar em nenhuma tragédia, não vamos matar ninguém não, tá? Tá muito cedo para fazer piada com essas coisas. Então, vamos lá. Passou aqui um meteoro, vai ser atraído pelo campo gravitacional da Terra. Campo gravitacional tem a ver com força gravitacional. Pô, e como é que a gente determina o campo gravitacional da Terra? Uma das maneiras é dizer que o campo gravitacional da Terra, ele vai ser a força exercida pela Terra, força-peso, sobre o objeto que está sendo atraído, mas a gente está falando de massa, então sobre a massa do objeto atraído. Por quê? Porque força gravitacional tem a ver com massa. Você conhece isso daqui, provavelmente não nesse formato, né? Você deve estar mais acostumado a ver assim, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Mas a gravidade vem do campo gravitacional. Ah, show de bola! Então, quando a gente começar a falar do campo elétrico, qual vai ser a definição de campo elétrico para a gente, pessoal? Vai ser uma região tridimensional onde atua uma força. Cara, se era no campo magnético, era uma força magnética. Se é no campo gravitacional, é uma força gravitacional. Se eu estou falando agora de campo elétrico, a força que atua nessa região vai ser uma força de origem elétrica. Pô, show de bola! Então, para a força de origem elétrica, do que eu preciso? De uma carga elétrica quezão. Ah, maneiro. Então, com uma carga elétrica quezão, eu consigo, em torno dela, ter uma região onde atue uma
força elétrica. Opa, uma região tridimensional onde ela pode interagir com outras cargas. Beleza. Então, qualquer um que for colocado numa região em volta, igual a questão do planeta Terra. Beleza? Se a gente voltar aqui com a Terra, pensar aqui na questão do meteoro em rota de colisão, ele não precisa necessariamente vir de um caminho só. Ele pode vir de qualquer caminho. Se entrou no campo gravitacional da Terra, a massa dele vai ser puxada, vai ser atraída, vai ser levada à direção da Terra. E se eu tirar o planeta Terra daqui, né? Esse cara vai sofrer essa atração gravitacional? Não. Mesma coisa com o campo elétrico. Se eu tirar a minha carga principal, eu tenho atração elétrica? Não tenho mais esse campo. Beleza? Então, como que a gente vai trabalhar isso? Bom, primeira etapa, a gente vai representar isso daqui de algumas maneiras. Essa representação vai ser uma diferenciação entre a carga positiva e a carga negativa. Basicamente, a representação é essa, tá bom? Nós dizemos que o campo elétrico ele vai ser representado por vetores. E o vetor campo elétrico de uma carga positiva são vetores concêntricos, todos eles saem do meio da carga, que apontam para fora dela. Beleza? Já na carga negativa, a carga negativa é o oposto da positiva para tudo, né, gente? Se da positiva sai, na negativa, esses vetores entram. Beleza? Então, na carga positiva, os vetores saem, na carga negativa, os vetores entram. Beleza? Bom, lembra dessa demonstração que eu fiz aqui para vocês sobre a questão gravitacional? A gente falou aqui. O campo gravitacional era a força sobre a massa. Para a gente falar do campo elétrico, nós vamos trabalhar que o campo elétrico que a gente representa pela letra E, tá bom? Campo elétrico a gente vai representar por esse E maiúsculo de forma. Show? Ele vai ser a força de que tipo? Elétrica, dividido pelo valor da carga. Professor, o senhor tinha falado que era Qzão, agora o senhor colocou um Qzinho. Então, é porque assim, ó, aqui você tem o Qzão, que é a carga principal. Você tem um Qzão positivo, você tem um Qzão negativo. Ele vai ter campo independente da presença de uma carga de prova. Mas se eu coloco em qualquer ponto daqui, como por exemplo nessa região aqui, uma carga de prova positiva, ela vai estar sujeita à ação de uma força, certo? Nesse caso, você tem uma carga principal negativa. Pô, negativo com positivo, a gente sabe que vai rolar uma atração. Beleza, então eu tenho um vetor de força que nesse caso vai apontar para o mesmo lugar que o vetor de campo. O vetor de campo aponta para a carga negativa e o vetor de força também. Ou então a força e o campo têm a mesma direção. Mesmo sentido também, professor? Então depende, né, cara? Porque se tu coloca uma carga menos Q aqui, ó, tu vem aqui nesse ponto e coloca uma carga menos Qzinha. O campo, ele vai continuar apontando para lá. O campo depende da principal, tá? E a força? Bom, aí a força, cara, a força vai ser para cá, ó. Mesma direção, mas e sentido? Pô, menos com menos repele, né, cara? Então a força vai apontar para cá, ó. Força de repulsão. Tá legal? Vamos lá. Campo, força, carga de prova. É a carga pequenininha, tá? É a carga ínfima. Beleza? Vamos pensar um pouquinho. Força, medida em que unidade? Você lembra lá do primeiro ano? Newton. Carga. A gente já fala disso desde o módulo 1. Coulomb. É uma unidade que vocês não conheciam do ano passado. Show? Tá vendo que rola uma divisão entre elas? Então, a unidade de campo, cara, se para encontrar o campo tu divide a força pela carga, a unidade do campo vai ser a unidade da força dividida pela unidade da carga. Isso vai ficar Newton por Coulomb. Divisão, sacou? É igual a velocidade, metros por segundo. Então, aqui é newtons por Coulomb. Show de bola? É uma das unidades de campo elétrico que a gente vai trabalhar no momento. Tá bom? Professor, esse negócio de carga, campo, para onde aponta cada um não ficou muito claro para mim, não. Tem como a gente repetir? Tem como a gente repetir, tem como até a gente trabalhar isso com alguns exemplos. Vamos trabalhar com exemplo, porque eu acho que quando a gente começa a lidar com exemplo, o entendimento ele dá uma melhorada, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma carga Qzão positiva e aqui uma Qzão negativa
e várias carguinhas de prova ao redor. O que você tem que pensar aqui? Primeiro, ou a gente vai falar primeiro de carga, ou a gente vai falar de força, ou a gente vai falar de campo. Beleza? Então, carga. Vamos lá. A primeira, positiva. Em volta eu tenho positivo, negativo, negativo, positivo. Aqui, carga. Negativa, 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 positiva, positiva. Bom, o nosso assunto é falar de campo. Então vamos falar sobre o campo, beleza? Campo é uma região do espaço onde pode atuar uma força. Onde pode atuar uma força, beleza. O campo da carga positiva, ele sempre é representado saindo dela para quaisquer pontos. Da negativa é sempre representado entrando nela, independente do ponto. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui, primeiramente, nessa parte de baixo, eu vou fazer primeiro da parte positiva, tá? Eu vou desenhar em azul todos os vetores de campo. Repare, essas duas estão mais próximas. Então o campo que eu vou representar delas duas vai ser um pouco maior, entendeu? Mesma direção, tá? Direção é sempre o centro da carga, então vamos fazer que esse daqui é o vetor de campo. É 1, que é o campo da carga 1, tá? Agora esse outro daqui está um pouquinho mais distante, então eu vou fazer esse vetor um pouquinho menor, tá? Eu vou dizer que aqui eu vou ter meu campo, bom, da carga 1 era 1, né? Da carga 2, carga 2 eu vou fazer é 2, beleza? Símbolozinho de vetor aqui em cima é 2, ok? O 3 ele está um pouco mais longe, então o vetor dele vai ser um pouco menor, beleza? Então, aqui é o campo de E3. Reparou que eu não estou nem olhando para o sinal das cargas de prova? Eu não estou nem aí para o sinal da carga de prova. Por quê? O campo elétrico ele depende da carga principal, não das cargas de prova. Tá legal? Agora, o último que ficou faltando é esse E4, que está aqui no quinto dos infernos. Né? Então, como ele está longe, o campo nele vai ser pequeno. Show de bola, show de bola. Então, ó, o campo aqui vai ser menorzinho. Vai ser o campo da carga 4, a gente chama ele de E4. Beleza? Professor, existe relação entre campo e força? É claro. Olha aqui para a fórmula deles. Campo depende da força. Beleza? Quanto maior a força, maior o campo. Quanto menor a força, menor o campo. Eita, esses caras são diretamente proporcionais, né? Eles são diretamente proporcionais. Então vamos lá. Vamos continuar analisando aqui essa figura. Fizemos o campo de todo mundo, agora vamos analisar a força, né? Bom, para a gente analisar a força, vamos lá. Mais com mais. Repulsão. Então, ó, mesma direção, mas o sentido? E lá embora, ó. F1 foi embora. Sentidos opostos, tá? Agora aqui, nesse outro pedaço, você tem uma carga negativa. E carga negativa com positivo, dá bom, atrai. Aqui, ó. Aqui você vai ter um vetor F2, uma força 2, né, gerada na carga 2 de atração. Carga 3 negativa e atrai, está atraindo, olha só ela aqui, ó, levou F3, está aqui, ó, sendo atraída. Show de bola? Por último, o campo em 4, positivo com positivo e a repulsão. Repulsão, ó, foi embora. F4 aponta para repulsão. Beleza? Então, quando eu vou analisar força eu tenho que analisar os dois casos, as duas cargas, tá? Quando eu vou analisar campo, aí eu analiso só a principal. Beleza? Entendeu? Cara, se tu entendeu, pausa o vídeo, faz esse daqui. Vai lá. Tenta tirar uma pausa do vídeo, fazer desse outro lado. Show de bola? Estamos de volta. Vamos lá. Carga negativa, né? Carga negativa aqui, ó. Carga negativa, os vetores apontam para dentro dela. Então, todos os vetores desse cara daqui vão apontar para essa carga negativa. Beleza? Manter aqui os vetores em azul. Show? Aqui para a carga Q2. Tem um campo E2. Aqui para a carga Q4, eu vou ter um campo pequenininho, E4. Aqui para a carga Q3, eu vou ter um campo E3. E aqui para a carga Q1 que está perto, eu vou ter um campo bem grande, né? Só que não tem muito espaço para desenhar. É 1.
beleza? Mas era para ser o maior de todos os campos porque é que está mais perto. Show de bola? Quanto mais perto, maior a influência do campo. Bom, então agora a gente vai analisar a força. Eu vou olhar para cada uma das cargas. Menos com menos se repele. Eu tenho aqui um vetor de força F1 de repulsão. Força F1 de repulsão, beleza? Depois no 2, seguindo a ordem numérica, negativa de novo, eu também vou ter aqui outra força de repulsão. Então aqui eu tenho F2. O 3 é positivo. Epa, positivo com negativo. Isso daqui é legal, né? Positivo com negativo atrai, ó. Tá aqui, ó. F3. Tá aí, show de bola. Positivo com negativo atrai. Show? E por último é 4 também. Só que a atração de E4 é igual a de E3? Claro que não, pô. O E3 está mais perto. Então, força de atração aqui no campo 4. Beleza? Dá um printzinho aí das duas sendo representadas. Show? Tá aí. Espero que você tenha entendido essa etapa. É uma questão vetorial. Lembrando, quando a gente fala de vetores, então campo e força têm mesma direção, podem ter mesmo sentido, pode ter sentidos opostos. Ok? Professor, vetor, módulo, direção, show, e sentido, né? E se for direção e sentido, cadê o módulo? O módulo a gente pode calcular por essa relação daqui. Tá legal? Bom, vamos agora para a próxima parte. Bom, gente, dando continuidade, o que nós vamos falar agora é sobre o campo gerado por uma carga pontiforme. Caso aquela parte dos vetores que a gente falou agora ainda tenha te confundido, você tem outra ilustração daquilo no seu livro, na página de número 259. Ok? Lá na página 259 você vai ter uma outra representação daquilo dali para os dois casos, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Tá legal? Bom, quando a gente fala sobre o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, primeiro detalhe, tá? O que eu quero te explicar aqui, caso você não se recorde, você trabalhou isso em força elétrica, tá? Caso você não lembre o significado de pontiforme, eu estou falando sobre uma carga que ela tem um tamanho insignificante para a gente, tá? Ela tem um tamanho que pode ser representado por um ponto. Só isso, tá? Qual é a ideia? Bom, vamos lá. A gente trabalhou duas coisas. Primeiro ponto, a gente falou hoje que essa força elétrica pode ser calculada como carga vezes campo. Professor, pelo amor de Deus, onde é que o senhor falou disso? Que eu não vi isso em momento nenhum dessa aula. Você viu, criatura? Você viu sim, quer ver? Olha só, se você voltar um pouquinho aí no conteúdo, você vai ver que a gente trabalhou que o campo elétrico ele é igual a força elétrica dividida pela carga de prova. Tudo bem, você pega a carga de prova que está no denominador, passa para o outro lado multiplicando. Então você pode dizer que a força elétrica é igual a carga, módulo da carga, na verdade, vezes o campo. Tá bom? Agora você já sabe de onde veio. Isso daqui é a fórmula de campo elétrico, só que a gente escreveu em outra configuração, beleza? Escrevi com a força isolada ao invés do campo, tá? Só que força elétrica, você aprendeu uma fórmula para isso. Lá nos primeiros módulos de Física 1, você aprendeu que força elétrica ela pode ser calculada como K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre a distância quadrada. Professor, não é Qzão, Qzinho, é Q1, Q2. Tá bom, criatura. Mas tu entende que aqui são duas cargas diferentes? Que aqui você tem que usar o módulo para não carregar sinal para essa conta da mesma maneira que vai acontecer com essa outra? Beleza? Repara, força pode ser calculada do jeito 1. Força pode ser calculada do jeito 2. Então se força é igual a A e força é igual a B, é porque esse cara é igual a esse outro cara daqui. Então carga de prova vezes campo é igual a constante eletrostática do meio, que multiplica módulo da carga principal vezes módulo da carga de prova, que ainda poderia ser escrito como Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. É isso, cara. É isso aí. C iguala os dois. Show de bola. Igualei os dois. Está aqui igualado, ó. Maneiro, maneiro. Repara, você tem de um lado multiplicando o módulo de Qzinho e do outro lado multiplicando o módulo de Qzinho também. Então eu posso chegar aqui, ó. E tchau, foi embora. Foi embora, né?
Então eu posso dizer o que? Outra maneira de calcular campo elétrico. Ah, maneiro. Aquela primeira fórmula calculava o campo elétrico em função de quem? Da carga de prova. Essa daqui calcula em função da carga principal, da carga geradora, como a gente chama. Entendeu? Show de bola. Então agora você tem duas fórmulas diferentes para calcular campo elétrico. Uma depende da força e da carga, a outra depende da carga de geradora e da distância. Uma tem distância e a outra não tem. Beleza? O que você tem que lembrar? Unidade. Continua sendo campo elétrico? Continua. Então a gente continua medindo esse cara em Newton por Coulomb, da mesma maneira que media aqui. Lembra das unidades que a gente usava na fórmula de força? Continuo com elas aqui. O Qzão continua sendo medido em Coulomb, a distância continua sendo medida em metros, e se por acaso o K for no vácuo, né, a constante eletrostática do meio, for a constante eletrostática do vácuo, que a gente conhece como K0, ela valerá 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. É isso daí que vai ser o nosso campo elétrico, tá bom? Isso daqui normalmente é o valor que a gente usa, tá? Normalmente a questão te fala que está no vácuo e aí você já lembra disso, ou o próprio enunciado diz use K igual a tanto, beleza? Ou, por algum determinado outro motivo, o enunciado pode falar, olha, sabendo que a constante eletrostática do meio é tanto. E aí o próprio enunciado vai te dar um valor diferente para isso, tá legal? Bom, continuando para o nosso último tópico desse módulo, penúltimo na verdade, é o assunto dos gráficos. O gráfico ele é muito importante, tá? Basicamente para essa matéria a gente trabalha dois gráficos, tá bom? São esses dois gráficos aqui, tá? O primeiro deles, tá bom? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Foi. O primeiro desses gráficos, ele relaciona aqui, ó, gráfico sempre vai ter uma parcela vertical e outra horizontal, beleza? O primeiro ele relaciona campo, como eu sei que é campo, é o indicador de campo. Newton por Coulomb é a unidade de campo. Então é campo elétrico com carga. Se você olhar para essa fórmula daqui, ela vai nos ajudar a construir esses dois caras. Campo elétrico de um lado, carga elétrica do outro. Os dois no numerador, então quanto maior for o valor de um, consequentemente maior será o valor do outro. Ah, beleza. Quanto maior o valor de um, maior o valor do outro. Então eles são diretamente proporcionais. Isso aí. Se esse Qzão for zero, eu tenho campo? Não tem. Ah, então quando a carga é zero, o campo é zero. E quando um cresce, o outro cresce também. Show de bola. Já entendi, professor. Isso daí é uma reta que começa na origem. É uma reta porque eles são diretamente proporcionais. E ela começa na origem porque quando a carga vale zero, não tem como eu ter campo. Então, beleza. Esse é o tipo de gráfico que pode aparecer quando eu relaciono campo e carga. São diretamente proporcionais. Professor, e o segundo gráfico? Então, cara, o segundo gráfico, ele fala pra gente de campo, Newton por Coulomb, e distância, medida em metros. Lembra, pelo amor de Deus, distância medida em metros, tá? A maioria das questões vem centímetro, milímetro, só para te atrapalhar, só para te confundir. Como que a gente vai fazer aqui o gráfico desse cara? Repare, é cada um de um lado da equação, correto? Correto. Campo está no numerador e a distância no denominador. Normalmente a gente fala que esses caras são inversamente proporcionais. E então, normalmente é isso que a gente fala. É isso que vai rolar agora? Né, não. Né, não, porque eu não tenho E e D. Eu tenho E e D ao quadrado. Então esses caras não são inversamente proporcionais. Eles são inversamente proporcionais ao quadrado. Então o nosso gráfico vai ficar um desenho parecido com isso daqui. Isso daqui é uma forma que a gente conhece na matemática como hipérbole. Qual o significado disso? Quando eu olho para esse ponto e esse outro pontinho aqui, esses dois vão me ajudar. Por quê? Dá uma olhada aqui. Esse ponto vai ter esse que a gente vai chamar aqui D1 e um valor de campo elétrico que a gente vai chamar de E1.
enquanto que esse outro ponto vai ter aqui pertinho, né, do eixo uma distância D2, e aqui no eixo vertical ele vai ter um campo E2. Repara, quando a gente parte desse primeiro ponto chamado de ponto 1 para esse outro chamado de ponto 2, nota que se você mexer um pouco com o campo, se você mexer um pouco a distância, na verdade, o campo é muito afetado. Então, a ideia do ser inversamente proporcional ao quadrado, ele traz isso. Se eu mexer só um pouco com um deles, eu já afeto muito o outro. Então, a ideia é, se você mexer só um pouquinho na distância, tu já afeta o campo pra caramba, beleza? Essa é a principal informação que esse gráfico vai passar pra gente. Tá legal? Bom, além disso, pra gente fechar, eu tenho campo gerado por várias cargas. Como que a gente lida com isso? Bom, primeiro ponto, você tem que lembrar que campo é uma grandeza vetorial. Então a gente vai lidar com vetores. Por exemplo, vamos supor que isso daqui seja um quadrado. Nas 4 pontas do quadrado, nos seus 4 vértices, eu coloquei cargas. Beleza? Eu tenho aqui 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Eu quero saber quanto vale o campo aqui, nesse ponto ao centro do quadrado. O que eu tenho que lembrar? Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro com as cargas negativas. A carga negativa nesse ponto. Bom, eu vou ter um vetor para cá, nessa direção, beleza? Gerado por essa carga daqui. Lembrando que a carga positiva, ela aponta o campo para ela. Então aqui eu vou ter um cara que vai apontar para cá. Beleza? Gerado por essa primeira. Essa outra negativa, eu vou ter outro campo gerado nessa direção e o sentido, se a carga é negativa, aponta para a própria carga, né? É aquela história que a gente falou de primeira no tópico 1 da aula, tá? Na carga positiva eu tenho os vetores saindo, para as cargas negativas eu tenho os vetores chegando, beleza? Então agora para esses dois outros senhores aqui, né? Vamos lá. Para essa carga 2Q eu vou desenhar aqui um vetor saindo. E para essa outra carga 2Q, a mesma coisa. Eu vou desenhar aqui um vetor saindo. Show de bola. É isso, né? É isso não, né? Porque eu tenho 4 vetores, eu tenho que calcular quanto vale o campo elétrico resultante. Show? Como é que eu posso fazer isso? Dá uma olhada para cá. Esse cara tem o mesmo tamanho desse. Então, esse e esse se anulam. E, professor, então vai dar 0, porque esse e esse também se anulam. É isso aí, criatura. Vai dar 0 no nosso campo resultante porque eles se anulam para esse caso. Tá? Poderia dar diferente de 0? Poderia. Aí o que você teria que fazer? Teria que lidar com uma soma vetorial, né? Lembrando que uma das maneiras de a gente trabalhar a soma vetorial é, se eu tenho aqui um vetor horizontal em vermelho e eu tenho aqui um vetor inclinado em azul, e eles dois precisam ser somados, uma possibilidade disso é projetar o vetor azul para cá, ó, projetei ele para cá, projetar o vermelho aqui para cima, e no encontro dessas duas projeções, nesse ponto aqui, eu tenho meu vetor resultante, beleza? Bom, aqui eu tenho meu vetor resultante, tá? Esse daqui seria a resultante R. Show de bola? Bom, a ideia básica é isso daí. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tranquilo? Espero que tenham compreendido todo esse bate-papo que a gente teve. Espero que vocês tenham bons estudos. Tentem fazer os exercícios, lembrando que ainda vão ter as aulas ao vivo lá, que o colégio vai divulgar, principalmente para resolução de exercícios e para esclarecimento de dúvidas. Tá ótimo? Então, bons estudos a todos e até a próxima.